Luiz, professor da disciplina de Contabilidade Intermediária da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre a apuração do resultado. Então, no final de cada exercício, obrigatoriamente, a empresa deve realizar o encerramento ou a apuração do resultado. E esse resultado, essa apuração, se dá pela transferência dos saldos existentes nas contas de receita e despesas para uma conta transitória denominada resultado do período. Quando esse período for o exercício social, que é aquele definido no Estatuto Social da empresa e que tem duração de 1 ano, a conta chama esse resultado do exercício. E é dessa forma que a gente tem utilizado nos nossos exercícios acadêmicos da disciplina. Muito bem. Para isso, então, as contas de despesas que possuem saldos devedores, então, serão creditadas em contrapartida dessa conta transitória de resultado do exercício, enquanto que as contas de receitas, cujos saldos são credores, elas serão debitadas em contrapartida, então, dessa conta de resultado do exercício. Esse será o último registro a ser escriturado no livro diário. Além disso, nós incluiríamos nesse diário, após esses registros, as demonstrações financeiras e o termo de encerramento. Em geral, nos sistemas de contabilidade atuais, esse registro de encerramento das contas de receitas e despesas em contrapartida do resultado do exercício é feito automaticamente pelo sistema. Muito bem. Para se apurar, então, o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, já que ele vai ser base de cálculo, então, do imposto de renda e da contribuição social, nós devemos proceder aos registros de encerramento da seguinte forma. Como a gente acabou de ver, nós vamos debitar resultado do exercício em contrapartida das contas com saldo devedor. Então, todas as contas de resultado com saldo devedor, em geral as despesas, perdas e custos, nós vamos fazer o quê? Elas estão com saldo a débito, já que elas são menos PL. Para tirar esse efeito, então, para zerá-las, eu vou creditá-las. E a contrapartida, então, a débito de resultado do exercício. Já as contas com saldo credor, as contas de receitas e ganhos, nós vamos, como elas têm saldo a crédito, para zerá-las, nós vamos debitá-las. E a contrapartida, então, a crédito da conta de resultado do exercício. Após feitos esses registros, as nossas contas de receitas e despesas, então, ficam zeradas. De tal maneira que, para facilitar o nosso trabalho em exercícios acadêmicos, o ideal é já separarmos as contas de resultado, isto é, de receitas e despesas, numa folha à parte das de ativo e de passivo, que serão utilizadas para elaborar o balanço patrimonial. Uma vez apurado, então, o resultado antes da contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda, nós devemos calcular, então, a contribuição social, o imposto de renda e as participações. Da mesma forma que nós já fizemos lá na contabilidade introdutória. Vamos revisar a matéria. A contribuição social sobre o lucro está prevista no artigo 195 da Constituição Federal Brasileira e ela visa atender ao Programa de Seguridade Social. Essa contribuição foi criada pela Lei 7.689, lá em 88, como uma forma de redistribuição do valor do imposto de renda. Por curiosidade, à época, o imposto de renda tinha uma alíquota de 25%. Se criou a contribuição social com a alíquota de 10% e se reduziu a alíquota do imposto de renda para 15%, que vige até hoje. Essa alíquota da contribuição social iniciou com 10%, passou para 8%, o cálculo por dentro, por fora, atualmente é de 9%. Bom, é fornecido no exercício, então, a base de cálculo da contribuição social, que vocês acabaram de encontrar. Vocês verificaram o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, encerrando as contas de receita e despesa. Vamos supor que esse valor seja de R$1.000. Então, vou
Vou pegar R$1.000 e vou aplicar a alíquota de 9% para encontrar o valor da contribuição social sobre o lucro, nesse caso, R$1.000 vezes 9%, R$90. Então surge a obrigação, contribuição societária a pagar, R$90, aumenta o passivo, contribuição social a pagar e débito na conta de resultado do exercício, R$90. Nos planos de conta das empresas, em geral, dentro das contas de resultado existe uma conta de contribuição social. Em exercícios acadêmicos não há necessidade de lançar essa conta de contribuição social para depois transferir ela, encerrar com o resultado do exercício e então, para economizar o registro contábil, a gente pode lançar em exercícios acadêmicos diretamente no resultado do exercício. Muito bem. Já o imposto de renda, ele vai ser definido de acordo com a forma de tributação que a empresa optou, se com base no lucro real, presumido ou arbitrário. Então, com uma dessas bases, a empresa deve constituir a provisão para imposto de renda, com base então nas demonstrações contábeis e também, naturalmente, pelas instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal. O lucro é obtido pelo resultado antes dos tributos sobre o lucro, esse que nós acabamos de encontrar, então, após encerrar as contas de receita e despesa. Aí ele é ajustado de adições de despesas que foram registradas na contabilidade, mas que não são dedutíveis. São excluídos receitas, então, que a empresa registrou na contabilidade que não são tributáveis. E, além disso, pode haver ainda compensação de prejuízos fiscais. Vamos supor, da mesma forma que em relação à contribuição social, que o resultado, depois de encerrar as receitas e despesas financeiras, ou seja, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, é de R$1.000. R$1.000 vezes a alíquota do imposto de renda, que é de 15%, me dá R$150 de imposto de renda. Então aumenta minhas obrigações em imposto de renda a pagar, mas tem crédito na conta de imposto de renda a pagar. E a contrapartida em resultado do exercício é uma conta do PL, então é uma despesa menos PL, é um débito na conta de resultado do exercício, R$150. As participações são parcelas de lucro atribuídas então àqueles favorecidos nos termos estabelecidos então no Estatuto das Sociedades. São registradas nesse item, então, as participações sobre o lucro relativas às debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, instituições ou fundo de assistência ou previdência de empregados, nos termos do inciso 6º do artigo 187 da Lei 6404/76, com redação dada pela 11.941 de 2009. De acordo com o artigo 190 dessa referida lei, as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão calculadas sucessivamente nessa ordem. Então, a ordem é importante, mas é fornecida nos exercícios, sobre os lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Ou seja, é um cálculo em cascata. Vamos ver aqui. Vamos imaginar que encerramos as contas de receita e despesa. Encontramos o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social. Abatemos o valor da contribuição social. Abatemos o valor do imposto de renda, chegamos no resultado antes das participações. Supondo que esse valor seja de R$230.000 e que as participações definidas no Estatuto sejam de 10% todas elas, calculamos a primeira participação sobre esse valor. R$230.000 vezes 10% me dá R$23.000 de participação de debêntures. A participação seguinte de empregados é calculada sobre o saldo remanescente, que aqui está, R$207.000. Tinha R$230.000, paguei R$23.000 de debêntures, remanesceu, sobrou R$207.000, que é a base de cálculo da participação de empregados. 207.000 vezes 10% dá R$20.700 de participação de empregados. Novamente, apuro o saldo remanescente. Tinha R$207.000,
menos 20.700 da participação de empregados, remanesce 186.300 para os administradores. Aplica seus 10% e encontra a participação de administradores, 18.630. Calcula-se novamente o saldo remanescente. Tinha remanescido 186.300, paguei 18.630 para os administradores, remanesceu agora R$ 167.670, que é a base de cálculo da participação de partes beneficiárias. Aplica-se 10% e se encontra finalmente a participação de parte beneficiária de R$ 16.767. O registro contábil das participações, então, é a crédito de participações a pagar, o total, aumenta o passivo participações a pagar, portanto, um crédito, e a débito do resultado do exercício, no caso aqui é menos PL, então, débito de R$ 79.097. Essas participações, de acordo com o CPC 26, devem ser distribuídas na demonstração do resultado do período, diferentemente do que determina a lei das SAs, na qual as participações estatutárias de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias vêm ao final da demonstração do resultado do exercício. No CPC elas são distribuídas de acordo com a sua natureza. Observem, as participações de debêntures são classificadas como despesas financeiras, porque tem cunho financeiro. Participação de empregados são classificadas como despesa administrativa, se o empregado laborar na área administrativa, e como despesa de vendas, se ele laborar na área de vendas. Participação de administradores são sempre classificadas em despesas administrativas, e as participações de partes beneficiárias, como são instituídas em favor dos fundadores, também são sempre classificadas como despesas administrativas. Finalmente, fazemos o encerramento dessa conta transitória de resultado do exercício, transferindo o seu saldo para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Vamos supor que o resultado líquido do período seja de R$ 45.000 de lucro. Então, um saldo credor de R$ 45.000. Então, para zerar essa conta de resultado do exercício, nós vamos fazer um débito nela, encerrando dessa forma a conta de resultado do exercício. E a contrapartida, nesse caso, a crédito, então, de lucros ou prejuízos acumulados, mais PL, crédito, portanto, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, R$ 45.000. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.